envolvida em relação ao CARF, muitas denúncias, muitas apurações até do Ministério Público, muitos alertas do Ministério do Tribunal de Contas da União, alertas dos ministros do STJ. Eu penso que é uma lei que vai passar no Senado. Isso aí é quase um terço do nosso problema. Quase um terço do nosso problema, passar a lei do CARF. A segunda lei importante é disciplinar a vitória que nós tivemos no STJ. Por 9-0, nós derrotamos uma interpretação completamente casuística de um dispositivo da Lei Complementar 160. Isso também beira quase o valor do CARF em termos de recursos novos para o orçamento, o que inclui, evidentemente, o PAC. E o outro terço são medidas complementares que vão junto com o orçamento, algumas já em tramitação, como é o caso do BET, como é o caso do offshore, que inclusive já passou na comissão, mas há outras medidas que vão junto com o orçamento, que são sempre de bom senso, sempre tentando cobrar de quem não paga imposto de renda. Esse é o critério que a gente tem estabelecido. Cobrar de quem tem muita renda e ou não paga nada ou paga muito pouco, que são o que a imprensa apelidou de super ricos, né? Fundos fechados, offshores e assim por diante. Esse conjunto de medidas, duas das quais muito robustas e uma constelação de pequenas outras complementares, sustentam o equilíbrio do orçamento ano que vem. Lembrando que o marco fiscal aprovado pela Câmara e pelo Senado prevê que 0,6% do PIB seja garantido de piso de investimento, o que dá os 60 bi por ano, vezes 4, 240, que é exatamente o que a Fazenda disponibilizou, a Fazenda e o Planejamento disponibilizaram para a Casa Civil organizar o que foi apresentado hoje. Então, consistente é. Agora, eu não ouvi. O valor hoje está 360. Vou te explicar. Eu acabei de aprender também. É que eu falei, pô, Rui, você andou... Você tomou mais dinheiro. Nossa. Brinquei com ele durante a solenidade. Mas ele falou, não, Haddad, é que 240 é o que nós nos comprometemos no marco fiscal e o restante de 130 é o valor das obras até a sua conclusão. Então, o que não vai acontecer até 2026. Algumas obras vão se estender para além de 2026. Elas se iniciam no PAC, mas pode ser que pelo vulto, pelo tamanho do empreendimento, elas vão além de 2026. Então, não é correto omitir, ao meu ver, a necessidade de recursos no primeiro semestre, no primeiro ano de 2027. Então, um conjunto habitacional que ele se inicie no início de 2026 ou no final de 2025, ele não ficará pronto até dezembro de 2026. É preciso, até para ou o presidente reeleito, Lula, ou um outro presidente que chegue, saber quanto é que ele tem que programar das despesas contratadas ou das obras em execução. O critério foi o seguinte: está contabilizado todas as obras que têm um início dentro do mandato. Então, o saldo residual para a sua conclusão também foi incorporado desde que ela esteja em execução. Se ela não está em execução, não tem nenhum investimento que não esteja em execução que tenha sido contabilizado. Eu dei o exemplo lá no auditório de concessão pública. Nós vamos reabilitar, com a decisão do Tribunal de Contas, dezenas de contratos que, estimados no tempo de 10, 15 anos, tem um investimento projetado de 80 bi que está sendo recuperado. Nós vamos colocar, que esse número ainda não está incluso, 40 bi, que é a nossa estimativa de obras dessas concessões que se iniciam dentro do mandato do presidente. Então, se é uma ferrovia, um aeroporto, um trecho de rodovia, se ela tiver início dentro do mandato, ela contabilizará aquela etapa iniciada dentro do mandato. E com sucesso, fizemos um acordo com todos os governadores sobre o rombo das leis complementares 190 e 192, no valor de 27 bilhões. Fizemos a recomposição da questão dos combustíveis fósseis,
que vocês sabem que em julho do ano passado teve uma deflação artificial por conta do dinheiro que foi usurpado dos governos estaduais, que nós fomos obrigados a repor, inclusive por decisão validada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é óbvio que é desafiador. Você não está pegando o país em ordem. Teve o calote dos precatórios, que nós vamos ter que equacionar para não levar uma bomba para o próximo governo, seja ele de quem for. Tem a bomba dos precatórios que nós estamos nos debruçados, o ministro Messias, ministra Tebet e a Fazenda, debruçados sobre essa questão. Vamos levar à Casa Civil ao presidente Lula cenários para pensar isso. Então, sim, é desafiador. Todo bom economista conhece os problemas herdados por nós e nós jamais vamos negar que o quadro desafia, mas a equipe está muito sintonizada com as soluções que estão sendo construídas, inclusive com o Congresso Nacional e com o Judiciário. O Judiciário tem dado também uma grande contribuição. A vitória que nós tivemos sobre os bancos, na questão do PIS/COFINS, a questão que nós tivemos sobre subvenção a custeio no STJ por 9-0, a questão da coisa julgada, muitas empresas que tiveram a sorte de ganhar uma ação e ela transitar em julgado terão o mérito reavaliado a partir da decisão do STF. Então, é um conjunto de vitórias judiciais que nos dão segurança de que nós estamos no caminho certo. Agora, ninguém vai cruzar o braço e achar que o jogo está ganho, porque nunca está ganho. Nunca o jogo fiscal vai estar ganho sem a vigilância devida. É uma questão que inspira sempre cuidado para que a gente atinja os objetivos. Vou passar para a ministra Marina. Já tem o microfone ali. Boa tarde a todos, a todas. Ainda um pouco rouca em função da grande quantidade de atividades que tivemos na cúpula da Amazônia, um verdadeiro sucesso. Eu acho que vocês puderam observar na apresentação do ministro Rui, os 5 eixos que estão postos, começando de baixo para cima: planejamento, gestão e compras públicas, alinhamento ao plano de transição ecológica, aprimoramento dos mecanismos de concessão, expansão do crédito, incentivos econômicos e aperfeiçoamento do ambiente regulatório e de licenciamento. Eu acho que tem uma coisa interessante que é verificar as coisas em 2 eixos. Na verdade, nós tivemos aqui 2 grandes eventos: o lançamento do novo PAC e o lançamento, nas palavras do ministro Haddad, um grande couvert do plano de transição ecológica. O PAC está dentro do plano de transição ecológica. O plano de transição ecológica é um processo vivo. É como se tivéssemos um Lego e as peças desse Lego vão se colando dentro do plano de transição ecológica, em vários aspectos: infraestrutura, agricultura, energia, todos os demais investimentos. E o pacto tem essa característica de ser um operador num aspecto muito importante, que é a infraestrutura. Então, para mim, que sou da área ambiental desde que nasci os dentes, poder ver desenvolvimento e sustentabilidade dentro do lançamento do novo PAC, isso já é um ganho inimaginável se pensarmos que até bem pouco tempo, não só o Brasil, a América Latina, mas o mundo inteiro tinha uma perspectiva puramente desenvolvimentista. Inventando palavras, nós estamos marchando para uma perspectiva sustentabilista, como disse o presidente Lula: vamos ser grandes exportadores de sustentabilidade. Como o plano de transição ecológica, como disse já o ministro Haddad em conversas que tivemos, é um processo em movimento, ele nunca vai estar acabado. Se você olhar para o plano de transição ecológica do Reino Unido, não está pronto e acabado. Do Japão, dos Estados Unidos, porque o mundo está descobrindo as novas oportunidades do que é o enfrentamento da mudança climática, criando redutores para os efeitos indesejáveis e potencializando os efeitos desejáveis. Então,
Uma parte é isso e a outra é em relação ao nosso trabalho interno, não é? Nós sabemos que vamos precisar de vários investimentos que já estamos fazendo, e é que eu concluo por aqui. Nós temos hoje, em processo de licenciamento, cerca de 3.400 processos de licenciamento para 200 servidores. O que nós já estamos fazendo como trabalho interno? Com a ministra Esther, com a ministra do Planejamento, com a Casa Civil, o Ministério da Fazenda. Nós já vamos fazer o concurso do IBAMA, estamos chamando os concursados que estão na reserva para poder dar conta de ter agilidade sem perca de qualidade, para que, de fato, a gente possa honrar o que o presidente disse, queremos que seja feito com sustentabilidade. Boa tarde, Bruno Rosa, do Jornal Globo. Tenho uma pergunta para o ministro Haddad. Queria entender um pouco, quando a gente olha para o cenário do novo PAC, queria entender um pouco a perspectiva dos programas que o governo pretende aí fazer para estimular o consumo, né? A gente veio agora de um programa de subsídio aí para estimular a compra de veículos zero. O próprio presidente Lula já falou também, acenou aí com uma possibilidade de criar um programa de redução de tributos para estimular a compra de produtos de linha branca. Queria entender um pouco como é que o senhor está tentando também desenhar esse cenário daqui para frente. A gente pode esperar programas nesse sentido? Vai ter alguma coisa de forma prática para esse segundo semestre? Olha, a linha de produção nossa em relação ao consumo é a valorização do salário mínimo, que aconteceu a primeira vez em 7 anos, no primeiro ano do governo do presidente Lula. O realinhamento, a Câmara está para votar o reajuste da tabela do imposto de renda, foi como medida provisória em 1º de maio, mas está para ser votado em plenário agora. O desenrola justamente para que as pessoas voltem ao consumo. E agora, tendo feito tudo o que foi feito durante o primeiro semestre, que gerou 4 alterações de nota de agências de rating, né, sendo a principal a Fitch, que mudou a nota do Brasil, os juros, a Selic começou a cair, está mais ou menos contratado uma queda de 0,5% a cada reunião do Copom. Nós entendemos que isso vai afetar o crédito de uma maneira gradual. Eu acabo de receber da presidente da Caixa, que não sei se está aqui, a redução do consignado. A Caixa já baixou para 1,7% ao mês o juro do consignado. Os outros bancos devem seguir o exemplo da Caixa, até por defeito da concorrência. E nós entendemos que esses programas, Bolsa Família, garantido, 100% do recurso para o MDS, desenrola, reajuste da tabela, reajuste do salário mínimo, mais os programas de crédito que estão na ordem do dia, vão começar a impactar favoravelmente o consumo. Até hoje, saiu os dados do comércio e surpreendeu muita gente. O varejo, que todo mundo imaginava que fosse ter um impacto ainda maior, teve um impacto menor do que o previsto, inclusive teve um pequeno acréscimo. Então, nós estamos o segundo trimestre foi muito difícil para o Brasil. Nós estávamos alertando a autoridade monetária de que nós não podíamos nos deixar enganar pelo resultado do agronegócio no primeiro trimestre. O agronegócio veio muito forte no primeiro trimestre e a gente não deveria se iludir a respeito disso. Todo mundo comemorou e eu fui aquele que, por dever de ofício, alertei. Não vamos nos enganar com esse número, ele é bom, ótimo que venha assim, mas ele é muito restrito a uma área de atividade econômica, as outras estão sofrendo com o juro na estratosfera. O juro começou a cair, isso deve desanuviar o horizonte para frente e nós confiamos, conforme eu digo desde dezembro, na harmonização da política fiscal com a monetária, porque essa é a política que vai garantir com que os programas de desenvolvimento possam surtir os melhores resultados. Alô?
Alô. Boa tarde, Elcio Lourenço, imprensa sindical, portal da ADUF. O novo PAC acaba de ser lançado antes da aprovação do novo arcabouço fiscal no Congresso Nacional, antes que o projeto termine a sua tramitação. Ontem, na Mesa Nacional de Negociação com os servidores públicos federais, o governo disse às entidades que não tinha ainda uma proposta justamente por conta da não aprovação do arcabouço fiscal. A gente sabe que isso gerou, imagino que os ministros saibam também, uma grande frustração entre os servidores federais. Hoje, aqui no lançamento, a gente teve o ministro Rui Costa mencionou que a responsabilidade social e com as pessoas não pode ser confundida com irresponsabilidade fiscal. Também o presidente Lula mencionou, ao final, ali a questão do papel do Estado no funcionamento da economia e da sociedade. Mencionou, alguns meses atrás, que é inaceitável 7 anos de salários congelados. Minha pergunta é, o presidente acabou de dizer que o governo começa hoje, o 3º mandato. A pergunta é, qual o papel dos serviços públicos diante desse novo momento e no programa de aceleração de crescimento? E com relação às negociações, aproveitando que a ministra Esther está aqui, há uma grande apreensão, há o risco novamente de congelamento, que os servidores podem esperar em termos de valorização de serviços públicos e das carreiras, etc. Bom, primeiro, não há um congelamento esse ano, já houve 9% de aumento logo nos primeiros meses do ano, né? É bom lembrar disso. A gente reabriu o mês de negociação no dia 7 de fevereiro, a gente assinou o protocolo recentemente. O que foi apresentado ontem foi, de fato, que a gente ainda não tem um cenário fechado para esse ano, para o ano que vem, no caso, para o PELOA, mas, por compensação, a gente apresentou a abertura das mesas específicas, que vão começar a partir de 4 de setembro. Então, acho que o diálogo com os servidores está super aberto, a gente não está fechado ao diálogo, os servidores sabem disso, esse é um governo que valoriza os servidores, que tem feito todo um trabalho de muito diálogo e muita franqueza com os servidores. Esse ano a gente conseguiu, graças à PEC da transição, né, apresentar um cenário que tivesse aumento já esse ano, justamente para resolver o problema de 7 anos sem aumento, e acho que a gente está numa trajetória de muito diálogo e franqueza e compreensão dos servidores no momento que a gente está, e o fato de fato, ainda não termos um cenário fechado para o PELOA de 24. Boa tarde, Mariana Durão, da Bloomberg News. Eu queria entender se vai ser preciso tirar despesas da meta fiscal para garantir o PAC e quanto. E a outra pergunta é sobre como é que a gente vai conseguir contornar a ausência de grandes empreiteiras, né, nesse momento, como foi citado na cerimônia. Quem vão ser os parceiros privados? Como é que a gente vai atrair esses parceiros? Obrigada. Alô? As duas versões de marco fiscal prevêem investimento dentro da meta, então não há nenhuma discrepância entre o que aprovou a Câmara e o Senado, de maneira que qualquer que seja a decisão da Câmara sobre a versão que vai à sanção do presidente Lula, o investimento está dentro da meta fiscal, tá bem? Sobre as empresas, todas participarão de processos licitatórios, seja ele uma concessão pública, seja uma PPP, seja obra pública de Estado, município ou diretamente da União. O que vai se buscar é habilitar e dar condições, dialogando, repito, com a AGU, com a Controladoria Geral da União, com o TCU, de medidas de dar suporte e viabilizar que empresas nacionais, isoladamente ou consorciadas com empresas internacionais, disputem as licitações. E as condições vão ser dadas para todas as empresas. Você está falando da PAC passada, né? Não, desse PAC. O TCU? O TCU não são as empresas de passagem? Não, quando eu digo o normativo, nós buscaremos, só deixar claro, eu falei ali no plenário, deixa eu repetir. Acho que é importante um novo olhar, e eu parabenizo o TCU e os órgãos de controle, não só o TCU, diversos outros órgãos de controle estaduais têm mudado para uma postura proativa,
que ao invés de apenas dizer não pode, está ajudando a dizer como pode fazer. E nós buscaremos, ao todo o tempo, construir conjuntamente para que as medidas adotadas, sejam elas administrativas ou legislativas, a gente faça com o máximo de diálogo. Quanto mais diálogo, quanto mais interface, seja com o órgão de controle ou com o judiciário, mais rápido a tramitação e menos questionamento ela terá. Então, todas as medidas também serão discutidas e compartilhadas para que a gente tenha pouco ou nenhum questionamento posterior. Mas eu não entendi, a gente tem empresas capazes de colocar essas obras ou a gente vai depender dessas parcerias internacionais? Não, eu diria que nós temos empresas capazes. O que está se mostrando depois do triste episódio de destruição das empresas nacionais é que as empresas, isoladamente, elas não têm tido capacidade sozinhas de disputar grandes obras. O movimento que elas fizeram, um movimento acertado, é que percebe que elas têm formado consórcio entre elas para disputar grandes obras nos estados e mesmo obras federais, seja através de uma concessão, PPP ou licitação direta. É o que eu acredito que acontecerá no PAC, é a formação de consórcio de 2 ou mais empresas para disputar as licitações. Isso já está ocorrendo, acredito que isso vai se intensificar. E com isso, elas vão ter, provavelmente, 2 ciclos. O primeiro ciclo de um grande número de consórcios sendo formados e o segundo ciclo, depois desse ciclo de obras, um segundo ciclo de licitações. Muitas delas ganharão atestação para disputar sozinhas as obras ou retomam sua musculatura financeira ou de credibilidade no mercado financeiro para contrair empréstimos e sustentar suas obras sozinhas. Então, acho que teremos uma primeira etapa de reabilitação dessas empresas e uma segunda etapa reabilitadas, elas disputarão sozinhas. Meu nome é Glauber Ribeiro, Portal R-Labs. Minha pergunta vai para o ministro Fernando Haddad. Considerando o montante de 1,7 trilhão previsto para o novo PAC e a divisão desse investimento entre o Orçamento Geral da União, empresas, estatais, financiamentos e setores privados, como o ministro da Fazenda planeja gerenciar e fiscalizar a alocação desses recursos de maneira transparente e eficaz, garantindo que os investimentos se traduzam em desenvolvimentos sustentáveis e benefícios tangíveis para a população brasileira, sem comprometer a saúde fiscal do país? Olha, conforme eu adiantei, o recurso para investimento está definido pela Câmara e pelo Senado, né? Nem foi uma proposta do Executivo. O Legislativo, preocupado com o nível de investimento, definiu um mínimo de investimento no marco fiscal, de 0,6% do PIB, tanto a Câmara quanto o Senado. Portanto, qualquer que seja a lei aprovada, o marco fiscal prevê um mínimo de 0,6% do PIB em investimento no Orçamento Geral da União. E o Orçamento Geral da União é feito com total transparência. Inclusive, eu gostaria até que a ministra Tebet falasse como foi a construção do PPA, que foi ultra participativo. A ministra praticamente rodou o Brasil inteiro, né, convocando a sociedade a discutir as suas prioridades. Os governadores, todos foram contactados, segundo aqui depoimento do ministro Roy, dado publicamente, no mínimo 4 vezes. Né? Todos os estados foram chamados a opinar sobre as obras. Então, eu não tenho precedente a transparência que a Casa Civil e o Planejamento deram ao processo participativo de construção do PPA e do PAC. Né? E o volume de investimento está estabelecido em lei, repito, não foi por proposição do Executivo, foi uma exigência do Legislativo fixar um piso de investimento público para o país voltar a crescer.
Acho que as perguntas estão rodando toda e acho que a grande preocupação que os senhores têm é, diante de um número tão grandioso, como é que fica a responsabilidade fiscal? Estamos ou não dentro dessa responsabilidade e estaremos ou não dentro dessa meta fiscal que nós nos propusemos, que sim, é audaciosa, mas extremamente factível, de zerar o déficit primário já no ano de 2024. Nós somos chamados, enquanto Ministério do Orçamento, para participar de todo o processo do PAC. E, em todo momento, a pergunta que sempre nos fizeram: qual é o teto que nós podemos contar do Orçamento Geral da União para o PAC? Vamos lembrar que esse 1,7, além do que o ministro Rui falou, grande parte da área do investimento público se deve, por exemplo, a uma estatal chamada Petrobras, naquilo que corresponde às suas ações e programas. Outra parte, que é esses 300 e poucos bi, 364 bi, que nós nos fomos chamados? Nós dizemos o seguinte: pelo novo arcabouço, nós podemos entrar com 60 bi ano, que são os 240, mas, lembrando, aqueles gastos obrigatórios da educação e da saúde em forma de investimentos de realizações que foram computadas também. Não sei se foi computado este, vou dar um exemplo muito simples. Ônibus escolar, não sei se os ônibus escolares que foram ser adquiridos estão lá, já não me lembro mais. Então, isso foi acrescido dentro do PAC, por isso que passa dos 60 num primeiro momento. Mas, repito, o teto foi absolutamente respeitado pela equipe da Casa Civil à luz do novo arcabouço fiscal. Uma última observação que é importante, que eu acho que duas dúvidas que foram colocadas é em preocupação: como é que vai ser aprovado o arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados? Porque ali nós dependemos, sim, de 32 bilhões de reais diante da emenda do Senado, que foi aprovada, permitindo que nós já pudéssemos mandar o orçamento agora, com a despesa condicionada à verificação da inflação até o final do ano. Ah, mas se porventura a Câmara não aprovar essa emenda, claro que causa dificuldades para o orçamento, mas isso não significa menos recursos, só que significa que eu tenho que cortar 32 no meio do ano e reinjetar esse dinheiro em janeiro, quando um PLN seria enviado à luz da verificação real da inflação. Isso causa, óbvio, um problema imenso orçamentário, mas o recurso continua assegurado. Né? Não gostaria nem de falar isso agora, sob pena da Câmara falar, então deixa para depois. Quero dizer para o Congresso e para a Câmara que nós precisamos muitíssimo, porque 31 de agosto está aí e nós já estamos trabalhando, como manda a lei de orçamento geral, à luz do que foi o que nós temos. O que nós temos? Nós temos hoje um arcabouço aprovado com a emenda do Senado. Então, só para ficar muito claro que esse é o nosso intuito. E também, já conversando com o ministro Haddad, ele cuida da esteira da receita e nós temos que cuidar da esteira da despesa. Isso é o termo muito inteligente dado pelo ministro Haddad. Nós estaremos agora, a partir de setembro, assim que for entregarmos o orçamento, o PPA, aprovarmos a LDO e o arcabouço, já muito focados na questão de controle de gastos, não no sentido de cortar programas, políticas públicas, nada disso, mas para correr atrás de fraudes, de erros, de recursos públicos que muitas vezes no governo passado foram utilizados indevidamente, a exemplo do que está sendo feito pelo MDS, que é em relação ao cadastro único do Bolsa Família. Só não posso adiantar quais são as ideias que nós estamos trabalhando, mas só para falar que não é só, né? Nós não estamos deixando o ministro Haddad sozinho em busca de receita. Nós vamos também ajudar o PAC, cortando fraudes e irregularidades, para que esse recurso não faça superávit, mas para que esse recurso possa ser reinjetado em políticas públicas sérias que deem resultado para a sociedade brasileira. Oi. Olá, Bruna Carvalho aqui da Band. Eu queria tirar uma dúvida entre alguns projetos. Vou combinar mais 3 para a gente encerrar. Entre alguns projetos que vêm sendo citados, eu queria confirmar e ter mais informações que estão inclusos no PAC, né? Como a Ferrogrão, o trem entre São Paulo e Campinas, a ponte ligando o Brasil e o Uruguai e também a retomada aqui das obras de Angra 3. Dessas citadas, 2 estão colocadas no PAC como grupos de estudo
No caso da Ferrogrão, que envolve estudo técnico de viabilidade econômica e estudo de viabilidade de licenciamento ambiental. No caso de Angra 3, ela está no PAC como estudo de viabilidade técnica e econômica, dada a defasagem do tempo que essas obras ficaram paradas e da aquisição dos equipamentos pelo tempo também de aquisição. Nós estamos falando de equipamentos adquiridos há 20 anos atrás. Então, nós registramos este empreendimento, mas ele está condicionado a uma análise técnica e econômica da viabilidade desse investimento, que esse grupo de trabalho será formado. Vamos chamar os universitários aí, os especialistas da área, para que a gente tenha um parecer técnico sobre essa questão, e o outro grupo de trabalho vai se debruçar sobre obras mais sensíveis do ponto de vista ambiental. Eu falo aqui da 319 e falo aqui da Ferrogrão, e mais algumas que nós colocamos como grupo específico de trabalho para uma análise mais dedicada. As outras estão inclusas no PAC. Boa tarde, Severiano, Jornal da Constituição Civil. Ministro Rui Costa, a possibilidade da volta daquele cartão Construcards, que ajudava muito a pequena construção, né, o construtor Formiguinha, e tem uma outra aqui para o ministro das Cidades. Como é que está essa construção da energia solar no Minha Casa Minha Vida? O morador vai poder estar ali gerando sua própria energia, ali, para gerar uma renda? Sobre o cartão, nesse momento não há previsão, e a segunda resposta passa aqui para o ministro. Então, em discussão com o Ministério de Minas e Energia, houve uma proposta por parte da lei que foi votada no Congresso e foi vetada pelo presidente Lula, mas está sendo feita um grupo de trabalho entre nós, a Casa Civil e o Ministério de Minas e Energia, para que nós possamos fazer uma formatação em relação à questão da energia. Mas se é uma prioridade, como é a questão do meio ambiente, é uma prioridade para o presidente Lula, a questão da energia solar nos novos condomínios do Minha Casa Minha Vida será uma realidade, e está sendo feito um estudo nesse sentido. Só complementando a resposta do ministro Jader, não necessariamente a placa irá fisicamente dentro do conjunto habitacional. Então nós vamos, junto com o Senado e com a Câmara, com as pessoas, alguns já foram ex-ministros que conhecem bem o tema, junto com a nossa equipe, formatar um marco legal, evidente, incluindo a Fazenda, incluindo o Ministério de Minas e Energia, todos os técnicos, sobre essa questão, mas sim, nós teremos placas solares para subsidiar e reduzir a conta dos moradores do Minha Casa Minha Vida, mas não necessariamente a placa dentro do conjunto, muito provavelmente a contratação de parque solar, onde faria investimento cruzado, reduzindo a conta daqueles moradores. Isso para garantir que, de fato, o benefício chegue ao morador, porque muitas vezes o que se viu no passado, quando algumas placas foram colocadas, as placas foram vendidas, ou foram... enfim, o benefício da redução da conta não chegava. O que nós queremos garantir, ao fim e ao cabo, o que interessa não é a placa física que está dentro do condomínio, o que interessa é o morador de baixa renda ter acesso a uma conta mais reduzida para dar dignidade. Ministro, tentaram cercear, eu me inscrevi desde o início. Eu sou Silvia de Mendonça, do portal Parem de Nos Matar. É um movimento nacional, a gente tem um trabalho ligado às comunicações nesse território. E aí a minha pergunta era, além dos dados técnicos que não chegam até as periferias e favelas, que são muito mais da área profissionais, ministeriais de vocês, nós, desse portal, gostaríamos de saber de que forma os diálogos vão se dar nessas periferias, nessas favelas, onde necessariamente é urgente a presença do PAC. A gente tem lá cerca de 38% de mulheres negras que não têm acesso à habitação própria. Às vezes, ou na maioria das vezes, usa o capião. Não tem água potável, não tem equipamentos de cultura, não tem uma série de políticas públicas que deveriam existir para deixar de ser favela e tornar-se bairros. Mas a gente sabe também, e aí é a pergunta do portal Parem de Nos Matar, de que forma o governo federal, com um projeto espetacular que é esse,
tecnicamente, financeiramente, vai dialogar com os vários territórios, com as facções, com os campos que dominam, genocidam, matam governamentalmente, aí a gente fala do Estado, da polícia e dessas facções que existem dentro da favela para entrar com o PAC. De que forma isso vai acontecer? Cultura, direitos humanos, o senhor das cidades, isso é fundamental para que a gente restitua a cidadania dentro das favelas, das periferias e dos subúrbios brasileiros. E aí Rio de Janeiro e Bahia estão na frente desses estados. O ministro Rui pediu que eu pudesse responder esse questionamento. Nós temos feito um trabalho a partir da Secretaria de Periferias. Nós já fizemos algumas discussões que vamos participar disso pelo Brasil, por todas as regiões do país, que é a Caravana das Periferias. A questão da periferia é uma prioridade para o presidente Lula, tanto que na recriação do Ministério das Cidades, a Secretaria de Periferias foi criada, né? É uma nova secretaria que não existia anteriormente no Ministério das Cidades, justamente para nós termos esse olhar muito claro do interesse que o governo federal tem em ouvir, em poder dar prioridade às pautas da periferia. E aí nós temos estabelecido a questão da discussão da Caravana das Periferias. Nós já passamos por 2 regiões do país, que é a região norte e a região nordeste. Nós ainda vamos estar aqui no Rio de Janeiro fazendo a discussão. São 6 eixos de discussão que passam pela questão da saúde, pela questão da educação, pela questão do emprego, pela questão da violência, pela questão das mulheres, pela questão, enfim, todas as questões que são sensíveis à periferia brasileira. Então nós vamos fazer esse processo de audição para que não só as pautas que estão vinculadas ao Ministério das Cidades, que é onde está a Secretaria de Periferias, mas tudo aquilo que for transversal, nós possamos levar para dentro do governo as pautas da periferia, para que a partir daí, a partir de discussões que serão feitas com outros ministérios, não só o Ministério das Cidades, isso possa também se tornar política pública do governo federal, em atendimento, obviamente, ao olhar e os interesses que a periferia tem, a periferia brasileira. É só para complementar, se me permite, a base é a informação. E por determinação do presidente Lula, esse censo teve 3 fatos inéditos. Fizemos 3 perguntas completas pela primeira vez na história dos 90 anos do censo. Quem somos enquanto quilombos? Hoje sabemos que somos 1.300.000. Quem somos enquanto indígenas? Foi surpresa para mim, o ministro Haddad, que achávamos que seríamos menores do que os quilombos, que somos 1.700.000 brasileiros e brasileiras. E quem somos enquanto comunidades e favelas? Esse censo favelas vai ser anunciado provavelmente aqui no Rio de Janeiro, salvo engano, dentro de 15, no máximo 3 semanas. A partir daí, esse raio-x vai ser fundamental para que as obras do PAC, de acordo com os ministérios, educação, saúde, creche, escola, postos de saúde, segurança pública, casas populares, os nossos ministros são eficientes, possam utilizar esses dados do raio-x para entrar com políticas públicas eficientes. Só um pequeno complemento, que já encerrou, né? Mas foi feita a pergunta, acho que foi o jornalista da Band, não sei, e o ministro Rui respondeu corretamente, só dando uma ênfase, né? Não confundir obras que estão para estudo de viabilidade econômica, social e ambiental como se já fosse obra do PAC. Hoje de manhã eu vi algumas matérias colocando isso, e não é isso como o ministro explicou. No governo que não é negacionista, as coisas são estudadas, para que se possa fazer com o devido senso de responsabilidade ou deixar de fazer com o devido senso de responsabilidade. Vamos à última pergunta. Oi, boa tarde. Eu sou Maria Clara, da Megawatt. O ministro Silveira comentou na fala dele lá na conferência sobre estar de acordo com a Petrobras em relação à questão do gás, da oferta de gás no mercado, mas o Prates não detalhou muito isso na fala dele. Queria checar se é possível dar mais detalhes e também saber um pouco mais sobre como pretendem desenvolver o mercado de carbono, que também foi citado na cerimônia. Olha, eu queria sugerir até, publicizando uma dica aqui da nossa ministra Anísia, lhe agradecendo, que nós, a partir daqui, pudéssemos, segunda-feira, terça,
agendar com os ministros coletivas específicas das suas pastas para o PAC, para que pudesse refinar e detalhar mais o nível, a esse nível. Então, primeiro que a fala do ministro Alexandre está aqui, pode reafirmá-la, é evidente total alinhamento com a Petrobras, e a Petrobras total alinhamento com o Ministério, porque o presidente Lula tem dito, só tem um governo, não existem 2, ou 3, ou 4 governos. As opiniões diferentes podem existir, mas diferenças são arbitradas na mesa de reunião do presidente e a partir daí passa a ser a posição do governo. Mas eu sugeriria, para não descer o nível de detalhes de cada pasta, que a gente combinasse aqui, aí eu vou pedir à SECOM que a assessoria de comunicação de cada ministério agendasse já a partir de segunda, com entrevistas específicas, primeiro para que todos tenham oportunidade de explicitar a sua pasta mais detalhadamente, que aqui não foi possível. Segundo, para oportunizar que cada jornalista, cada veículo tenha acesso a um número de detalhes maior. Mas eu passo a palavra para vocês ouvirem a voz aqui do ministro Alexandre. Muito bem, todos sabem de uma diretriz clara do governo, que é gerar oportunidade, gerar emprego e renda, criar condições de crescimento nacional, de neoindustrializar o país. E o gás é um produto imprescindível para isso, em especial no momento onde o mundo debate com tanto vigor a questão da transição energética e da segurança energética e da segurança alimentar. E não há de se falar num país com as nossas peculiaridades, com as nossas vantajosidades do ponto de vista de produção de alimentos, em continuarmos tão dependentes dos nitrogenados, por exemplo. Então, o que existe é uma política pública, e não tem nenhuma divergência com a Petrobras, é a política pública que foi aprovada no primeiro Conselho Nacional de Política Energética, diga-se de passagem, com prestígio da presença do presidente da República, onde estabeleceu-se uma política prioritária para o gás, onshore e offshore. E a Petrobras trabalha nesse sentido. O que nós sempre ressaltamos é que a Petrobras, nos anos anteriores, ela realmente abandonou a Rota 3, que é fundamental para poder aumentar a oferta de gás no Brasil, que agora foi retomada com vigor, já anunciada, inclusive, no PAC, pelo presidente Jean Paul, e a modernização das nossas UPGNs. E estamos estudando, junto com o ministro Rui, uma grande equipe, como é que vamos fazer com os postos onshore, em terra, para que eles sejam também indutores do crescimento nacional. Mas, enfim, o que eu disse ali na minha fala também, a questão fundamental de nós interligarmos a América do Sul para a gente estar, tanto do ponto de vista elétrico, quanto do ponto de vista de gás, aumentando a oferta nacional. Em momentos de abundância de oferta aqui, nós podemos exportar para os nossos irmãos da América do Sul. Em momento de restrição, nós podemos importar para manter a segurança energética e a competitividade na segurança alimentar. Só responder sobre crédito de carbono. Está previsto o crédito de carbono. A ida vai para o Congresso em agosto e a emissão dos primeiros títulos soberanos verdes ou sustentáveis, a nossa previsão é em setembro ou outubro, se o processo atrasar, fazer a primeira emissão soberana. Obrigado. Você acompanhou aí ao vivo a coletiva de imprensa sobre o novo programa de aceleração do crescimento, o PAC. Na coletiva, ministros do governo trouxeram detalhes do programa e falaram também sobre outros assuntos, como orçamento da União e controle de gastos. O novo PAC tem previsão de investimentos de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Nesta edição, serão contempladas parcerias entre o setor público e o setor privado, que vão compor o financiamento e a execução do programa. A qualquer momento, nós voltamos com mais informações para você. Então, continue ligado aqui no canal Gov e nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau!